16. Sócrates. E não diria que não deva ser assim. Entretanto, os poetas Trágicos e Píndaro têm parecer diverso e dizem que Esculápio era filho de Apolo, mas que por dinheiro se deixou convencer a curar um homem rico já gravemente enfermo, e por essa culpa foi atingido por um raio. De acordo com quanto dissemos, não seríamos levados a acreditar em ambas as partes dessa afirmação, porquanto se era filho de um deus não podia ser ávido, e se era ávido não podia ser filho de um deus. Glauco tem toda razão. Mas no Estado não são necessários bons médicos? E os melhores não são exatamente aqueles que trataram muitíssimas pessoas sadias e doentes, como os melhores juízes não são aqueles que tiveram de tratar com homens de todos os tipos? Sócrates, certamente que sim, mas nós necessitaríamos somente dos bons. Você sabe quais são, segundo meu ponto de vista? Glauco, se você o disser, saberei. Sócrates, vou tentar, mas na pergunta você abrangeu dois problemas diferentes. Glauco, por quê? Sócrates, os médicos mais hábeis seriam aqueles que começaram a aprender a arte desde a infância, depararam-se com as doenças físicas mais graves e mais numerosas, também sofreram todo tipo de doenças e não são por natureza muito sadios. Com efeito, acho que não é pelo corpo que cura os corpos, do contrário, não seria possível que fossem ou tivessem sido doentes, mas curam o corpo pela alma. Esta, porém, nada poderia curar se tornasse ou já fosse doente. Glauco, é verdade. Sócrates. O juiz, pelo contrário, exerce sua influência sobre a alma com a alma. Sua alma, portanto, não deve ser educada desde a infância no meio de ânimos malvados e ter contatos negativos com esses, nem ter feito experiência de toda culpa de sorte a poder arguir com perspicácia as culpas de outrem com base nas próprias, como acontece com as doenças físicas. Pelo contrário, é necessário que sua alma tenha permanecido durante a juventude inexperiente e isenta de todo vício, distante dos maus hábitos, se quiser discernir de modo mais transparente o que é justo com base em sua própria honestidade. Por isso, as pessoas honestas desde jovens se revelam ingênuas e se deixam enganar facilmente pelos desonestos, porque em si próprias não têm exemplos das mesmas paixões dos maus. Glauco, sim, os jovens honestos são exatamente assim. Sócrates, assim, um bom juiz não deve ser jovem, mas de idade madura, que só tardiamente tem aprendido o que é injustiça, em vez de tê-la conhecido como um vício inato em sua alma, e deve tê-la estudado longamente nos outros como uma paixão de outrem, e graças a isso compreende a natureza do vício por meio da ciência adquirida e não pela experiência pessoal. Glauco, certo, esse seria um juiz coberto de toda nobreza. Sócrates, seria também um bom juiz, tal como você andava procurando, pois é honesto quem tem a alma honesta. Ao contrário, o homem sagaz e suspeito, aquele que cometeu muitas injustiças e se julga esperto e sábio, quando se depara com pessoas como ele, dá provas de clara evidência superior, porquanto se baseia no modelo que traz dentro de si. Quando, porém, depara-se com pessoas honestas e mais velhas, se revela o incapaz porque desconfia sem razão e desconhece a honestidade da qual não possui o modelo dentro de si. Como se depara, no mais das vezes, com gente má do que honesta, dá a impressão aos outros e a si mesmo de ser um sábio antes que um ignorante. Glauco, pura verdade. 17. Sócrates, não é esse, portanto, o juiz honesto que devemos procurar, mas outro, porque a maldade não poderá jamais se conhecer a si mesma e a virtude, enquanto virtude, com o auxílio da natureza e da cultura, gradualmente tomará conhecimento de si mesma e também da maldade. O honesto, portanto, e não o malvado, segundo minha opinião, se torna mais perspicaz. Glauco, sou do mesmo parecer. Sócrates, por isso você admitiria no Estado a medicina e a jurisprudência, como as definimos, sob as condições de que se preocupe somente com cidadãos bem constituídos física e espiritualmente. Com relação às pessoas com defeitos físicos, elas serão deixadas morrer e os próprios concidadãos se encarregarão de suprimir os indivíduos espiritualmente perversos e incuráveis. Glauco, sim, é o que de melhor se pode fazer para esses que sofrem e para o Estado. Sócrates, é também evidente que os jovens procurariam não precisar de juízes e fariam uso dessa música simples de que falávamos capaz de mantê-los na temperança. Glauco, certamente. Sócrates, por analogia, pois, um músico que praticasse também a ginástica poderia até, se quisesse, prescindir da medicina, exceto em casos extremos? Glauco, acho que sim. Sócrates, poderia também se entregar aos fatigantes exercícios físicos visando o desenvolvimento da energia moral antes que da força física e não se comportaria como os demais atletas que comem e se esforçam somente para se tornarem mais robustos. Glauco, mais do que correto. Sócrates, mas você acreditaria, Glauco, que haveria quem se dedicasse à educação musical e física exatamente para aquilo que se julga ser sua finalidade, ou seja, para a educação da alma e do corpo, respectivamente? Glauco, para que coisa, se não para isso? Sócrates, é que me parece que ambas dizem respeito sobretudo à alma. Glauco, como assim? Sócrates, você não nota o tipo de caráter de quem na vida pratica ginástica sem se interessar pela música e vice-versa? Glauco, o que você quer dizer com isso? Sócrates, não dá para notar que alguns são rudes e ríspidos, enquanto outros são moles e brandos? Glauco, já notei que quem se dedica somente à ginástica se torna por demais rude, ao passo que quem se dedica exclusivamente à música se torna demasiado mole. Sócrates, a rudeza, no entanto, pode advir de uma índole ardente que, bem dirigida, poderia transformar-se em coragem, mas que se levada longe demais, pode inevitavelmente degenerar em dureza intratável. Glauco, acho que sim, Sócrates. E a brandura não é própria de uma índole filosófica que, demasiado relaxada, pode converter-se em moleza extrema, mas se cultivada como convém, pode tornar-se branda e equilibrada. Glauco, perfeitamente, Sócrates. Queremos, portanto, que nossos defensores possuam ambas as qualidades. Glauco, por certo. Sócrates, bem harmonizadas entre si. Glauco, sem dúvida. Sócrates, disso decorre que terão uma alma corajosa e moderada. Glauco, exatamente. Sócrates, a desarmonia entre ambas torna a alma mesquinha e rude. Glauco, sem dúvida. 18. Sócrates, logo quem, ao som da flauta, se entrega espiritualmente por inteiro à música e permite que pelas orelhas, como por meio de um funil, penetrem nele aquelas harmonias
harmonias que considerávamos suaves, moles e lamentosas. Quem passa a vida a cantarolar e saborear uma melodia, primeiramente se é de caráter fogoso, se torna maleável como um pedaço de ferro, e se era inútil, se torna útil para alguma coisa. Mas quem persiste em dedicar-se a ela de contínuo e por ela se deixar encantar, ao final se entedia e desanima até extinguir-se nele a energia e cortar-lhe, por assim dizer, os nervos da alma, tornando-se um guerreiro sem forças. Glauco, de fato assim acontece, Sócrates. E quem já é frouxo por natureza logo chega a tal condição. Quem ao contrário é ardoroso, enfraquece seu ímpeto e o torna insensível. Sensível, pronto a se acender e a se apagar por qualquer ninharia. Então de impetuoso se torna irascível, violento e cheio de mau humor. Glauco, é verdade, Sócrates. E quem se entrega inteiramente à ginástica e se alimenta abundantemente, deixando de lado a música e a filosofia, primeiramente, ciente de sua força física, não se enche de orgulho e de galhardia e não se supera a si mesmo em coragem? Glauco, certamente, Sócrates. Mas se não faz outra coisa e não mantém contato algum com as musas, mesmo que nutrisse em seu coração certo desejo de aprender, se não se interessar por nenhum conhecimento nem investigação, se não participar em nenhuma discussão nem alguma forma de música, não é talvez inevitável que se torne fraco, surdo e cego exatamente porque entorpecido e desnutrido e escravo de suas sensações? Glauco, é isso mesmo que ocorre. Sócrates, acho que tal homem passa a odiar as discussões e as musas, desiste de persuadir os outros com argumentos racionais, mas persegue todos os seus objetivos com violência ferina e selvagem, passando a viver em rude ignorância, destituída de harmonia e elegância. Glauco, não resta dúvida que é assim. Sócrates, arriscaria até afirmar que um Deus concedeu à humanidade duas artes, a música e a ginástica, para dois objetivos diversos, o ardor e a filosofia, e só secundariamente para a alma e o corpo, exatamente porque essas duas qualidades se fundem juntas de modo harmônico, atingindo o grau certo de tensão e distensão. Glauco, parece que é isso mesmo. Sócrates, logo quem melhor consegue fundir música e ginástica e as aplica à alma com ótimo equilíbrio poderia ser definido um perfeito músico e um perito em harmonia, bem mais hábil de quem sabe afinar um instrumento. Glauco, é lógica, Sócrates. E, portanto, Glauco, também em nosso estado não teríamos necessidades para salvaguardar a constituição de tal superintendente? Glauco, certamente, e deveria ser alguém muito hábil. 19. Sócrates, estes poderiam ser nossos critérios para a educação e a cultura. Inútil falar das danças das caçadas com ou sem cães, das disputas de ginástica e de hipismo. É por si muito claro que essas atividades devam estar em conformidade com esses critérios e não seria difícil descobrir como isso poderia ocorrer. Glauco, sim, não deve ser difícil. Sócrates, de acordo. Mas o que resta ainda para regular? Talvez somente quem deveria exercer a função de comandar e quem a de obedecer. Glauco, nada mais. Sócrates, claro está que os governantes devem ser velhos e os súditos jovens. Glauco, evidente. Sócrates, entre os anciãos devem ser escolhidos os melhores? Glauco, evidente também isso. Sócrates, os melhores agricultores não são os mais aptos para a agricultura? Glauco, sim. Sócrates, visto que os governantes devem ser escolhidos entre os melhores defensores, não deveriam ser também os mais aptos a defender o Estado? Glauco, sim. Sócrates, em vista disso, não deve ser inteligentes e ter autoridade preocupados em fazer o bem do Estado? Glauco, sim. Assim é. Sócrates, mas via de regra cada qual se interessa pelo que mais estima. Glauco, necessariamente, Sócrates, e mais se estima sobretudo aquilo cujo interesse coincida com o próprio e quando particularmente subsiste uma identificação com o sucesso ou insucesso daquela coisa. Glauco, assim mesmo, Sócrates. Logo, entre os defensores seria preciso escolher aqueles que, segundo nossa opinião, oferecessem a garantia de exercer por toda a vida e com o máximo zelo aquelas coisas que eles estimam ser do interesse do Estado e que de qualquer forma se recusem prejudicá-las. Glauco, sim, esses seriam realmente os mais aptos. Sócrates, sou de opinião que seria necessário observá-los em todas as idades para verificar se conserva esse critério sem que se deixem influenciar ou coagir a abandonar e a esquecer a máxima, que é preciso fazer ao Estado todo o bem possível. Glauco, o que você entende com isso? Sócrates, vou lhe explicar. As opiniões que expressamos me parece que possam ser esquecidas voluntário ou involuntariamente. No primeiro caso, quando são falsas e as mudamos. No segundo caso, sempre que sejam verdadeiras. Glauco, compreendo bem o primeiro caso, mas não vejo claramente o segundo. Sócrates, por acaso você também não percebe como eu que os homens renunciam involuntariamente ao bem e voluntariamente ao mal? Não é um mal afastar-se da verdade e um bem nela permanecer? E estar na verdade não significa talvez ter opiniões corretas? Glauco, você tem razão e acho que só com pesar os homens renunciem a uma opinião verdadeira. Sócrates, e assim não se comportam porque são vítimas de roubo, de doença ou de agressão? Glauco, agora também não entendo. Sócrates, talvez eu esteja falando de modo por demais solene. Por vítimas de roubo entendo aqueles que se deixam dissuadir e aqueles que se esquecem. São roubados inadvertidamente de suas próprias opiniões pela razão no primeiro caso e no segundo caso pelo tempo. É possível entender agora? Glauco, sim. Sócrates, por vítimas de agressão entendo aqueles que mudam de opinião pelo pesar ou pela dor. Glauco, entendi também isso e lhe dou razão. Sócrates, por vítimas de doença, acho que você diria o mesmo. São aqueles que mudam de opinião, seduzidos pelo prazer ou aterrorizados pelo medo. Glauco, acho que tudo o que ilude encanta. 20. Sócrates, como acabei de falar, a nós compete examinar quais são os defensores que melhor conservam suas próprias opiniões, isto é, que pretendem agir sempre para o bem do Estado. Torna-se necessário, por isso, acompanhá-los desde a infância, colocando-os em situações em que possam esquecer e violar essa máxima e depois se haverá de escolher quem dela se lembre e não se deixe enganar excluindo os demais. Ou não deve ser assim? Glauco, sim. Sócrates, é necessário também submetê-los a trabalhos, dores e
provas em que se possa observar precisamente essa característica? Glauco, correto, Sócrates. Então é preciso submetê-los a uma terceira espécie de engano e observá-los como se faz com os potros que são conduzidos para os lados de onde provém rumores e gritos a fim de verificar se são sustadiços. Da mesma maneira, é preciso levá-los ainda jovens para provas terríveis e a seguir de novo para os prazeres, provando-os com mais cuidado do que se prova ouro ao fogo. Assim ficaremos sabendo se sucumbem às dificuldades, se mantêm o decoro, se são bons defensores de si mesmos e da música que aprenderam, se em qualquer circunstância respeitam o ritmo e a harmonia, enfim, se estão em condições de ser muito úteis a si próprios e ao Estado. Quem sair ileso das provas e a que foi submetido sucessivamente a partir da infância, da juventude e da idade adulta, deve ser escolhido como chefe defensor do Estado, merecendo honras em vida, e depois da morte lhe erigiremos magnífico túmulo e outros monumentos para preservar sua memória. Quem assim não se comportar deve ser excluído, segundo meu parecer, Glauco. Assim deve ser feita a seleção e a entronização de nossos governantes e defensores. Falei, no entanto, de modo genérico, sem entrar em detalhes, Glauco. Eu também sou aproximadamente da mesma opinião, Sócrates. E o título de defensores não é realmente o mais apropriado para quem defende sem reservas o Estado dos inimigos externos e dos falsos amigos internos, para que os primeiros não possam prejudicá-lo e os segundos não o queiram? E esses jovens que chamamos de defensores não devemos considerá-los como aqueles que apoiam e auxiliam nas decisões dos governantes? Glauco, acredito que sim. 21, Sócrates. Mas como poderíamos convencer, com uma daquelas mentiras de que falávamos antes, os governantes ou ao menos os cidadãos? Glauco, que mentira, Sócrates. Não é nenhuma novidade. Trata-se de uma história fenícia que já ocorreu em vários lugares, segundo dizem, de modo convincente os poetas, mas não sei se entre nós já tem ocorrido ou se algum dia vai ocorrer, porque é, fora de dúvida, quase incrível. Glauco, estou enganado ou você reluta em contá-la? Sócrates, quando o tiver feito, você verá que há razões para tanto. Glauco, pode falar sem receio, Sócrates. Vou contá-la, mas não sei como encontrar coragem para falar e argumentos para tentar convencer os próprios governantes e os soldados e depois o restante dos cidadãos. Resumindo nossa maneira de educá-los e de instruí-los, todas as suas experiências eram como que sonhos, porque na realidade foram formados e educados com suas armas e equipamentos no seio da terra. Quando estava totalmente modelado, sua mãe, a terra, os pôs no mundo. Por isso agora devem prover à terra em que vivem e defendê-la como mãe e nutrir em caso de ataque e ainda considerar os demais cidadãos como irmãos, também eles nascidos da terra. Glauco, não era sem razão que você hesitava em contar-nos esta mentira. Sócrates, claro que eu tinha razão. Escute agora o resto. Vocês, cidadãos, são todos irmãos. Diremos a eles ao narrar esta história, mas a divindade que os criou misturou, no momento do nascimento, um pouco de ouro naqueles que dentre vós estão em condições de governar. Por isso, estes são mais preciosos. Na formação dos defensores misturou um pouco de prata e na formação dos agricultores e dos artesãos, ferro e bronze. Todos consanguíneos, vocês podem gerar filhos quase totalmente semelhantes a vocês mesmos, mas em certos casos do ouro surge um descendente de prata e da prata ao contrário um descendente dourado, e assim por diante de um metal a outro. Por isso a divindade impõe aos governantes em primeiríssimo lugar vigiar e examinar com particular atenção as crianças para descobrir que metal teria sido misturado às suas almas. Se sua prole tem um pouco de ferro e de bronze, sem se deixar levar pela piedade, deve atribuir-lhe a condição de acordo com a sua natureza e relegá-la à categoria dos artesãos e dos agricultores. Se ao contrário nascer destes um filho de ouro ou de prata, deve promovê-la à categoria dos defensores ou guerreiros, porque, segundo o oráculo, o Estado deverá perecer quando seus defensores forem de ferro ou de bronze. Você conhece algum meio para persuadi-los da verdade dessa fábula, Glauco? Em absoluto para a geração de que você fala, mas talvez sim para seus filhos e demais descendentes. Sócrates, esta história também poderia contribuir para incrementar sua estima pelo Estado e o respeito entre eles. Acho que captei aproximadamente o que você pensa. 22. Sócrates, que esse projeto, contudo, tenha o sucesso que a fama lhe aprouver conferir. Armemos, pois, esses filhos da terra e façamos com que avance sob o comando dos governantes. Ao chegarem, escolha o local mais propício do Estado para acampar, de onde o melhor possam controlar seus concidadãos, se quiserem que obedeçam às leis, e rechaçar os inimigos externos caso sejam atacados pelo inimigo como um lobo sobre o rebanho. Quando tiverem acampado e oferecido os sacrifícios devidos, que preparem as tendas. Ou não deve ser assim? Glauco, sim. Sócrates, e as tendas devem ser adequadas para protegê-los do frio e do calor. Glauco, evidente, porquanto me parece que você fala de suas residências, Sócrates. Sim, mas de soldados, porém não de homens de negócios. Glauco, que diferença há? Sócrates, é o que vou explicar. O maior perigo, a maior vergonha para os pastores seria de criar cães destinados a ajudá-los na proteção do rebanho, mas que pela intemperança, a fome ou qualquer outro mau hábito tentassem devorar o rebanho e que de cães que deveriam ser se convertessem em lobos. Glauco, sim, seria realmente um grave perigo. Sócrates, é preciso então impedir de qualquer forma que os nossos defensores, aproveitando de sua superioridade, tenham o mesmo comportamento com relação aos concidadãos e de aliados benevolentes se transformem em patrões cruéis. Glauco, é necessário prevenir-se. Sócrates, a maior preocupação não consiste, porém, em assegurar-lhes uma boa educação? Glauco, e assim o fizemos. Sócrates, sobre isso não vale sequer a pena insistir, caro Glauco. Recordemos, contudo, o critério que há pouco estabelecemos. Eles devem receber educação pertinente em qualquer caso e assim deverão agir com a máxima brandura para consigo mesmos e para com as pessoas que são confiadas à sua proteção. Glauco, é verdade. Sócrates, além dessa educação, todo homem de bom senso concordaria sobre a importância de dar-lhes habitação e tudo o que for necessário para que nada os impeça de ser os melhores defensores que haja e nada os leve a maltratar os seus concidadãos. Glauco, e com razão. Sócrates, você pode ver que para esse objetivo
Eles devem viver e residir mais ou menos dessa forma. Em primeiro lugar, que nenhum deles possua a título pessoal qualquer patrimônio que supere o estrito necessário. Que nenhum deles tenha casa ou dispensa onde qualquer um possa entrar. Para os víveres indispensáveis a atletas de guerra sóbrios e corajosos, que concordem com os demais cidadãos para receber como recompensa por seu serviço de defesa a manutenção anual, nem mais nem menos. Que vivam em comum participando dos banquetes públicos como se estivessem no campo de batalha. Que saibam que os deuses infundiram em suas almas ouro e prata divinos e por isso não necessitam daqueles terrestres, e ainda que seria iníquo profanar o ouro divino misturando-o com ouro mortal, porquanto muitos crimes foram cometidos por causa da moeda vulgar, ao passo que pura é aquela que neles está. Portanto, que sejam os únicos cidadãos que não possam tratar nem tocar ouro e prata, nem entrar numa casa em que haja nem levar ao pescoço objetos preciosos, nem beber em taças de prata ou de ouro. Assim poderão defender a si próprios e ao Estado. Quando, porém, eles também possuírem a título pessoal terra, casas e dinheiro, se tornarão administradores e camponeses, não defensores, tiranos e inimigos em vez de aliados dos demais cidadãos. Passarão toda a vida a odiar e a ser odiados, a enganar e a ser enganados, terão muito mais medo dos inimigos internos do que dos externos e correrão a largos passos para a própria ruína e para aquela do Estado. Levando em conta tudo isso, deverá ser, portanto, essa a condição dos defensores com relação à habitação e as demais necessidades da vida. Deveríamos transformar isso em lei ou não? Glauco, sem dúvida alguma. Livro 4, parte 1. Admanto então tomou a palavra. Admanto, como é que você se defenderia, Sócrates, se objetassem que você não torna felizes esses homens e que, embora sejam os sustentáculos do Estado, foram privados de todos os bens por simples opção deles? Enquanto isso, os outros possuem terras, constroem grandes e belas casas, decoradas de modo adequado com seu esplendor, e oferecem seus sacrifícios aos deuses, adequado com seu esplendor, e oferecem seus sacrifícios aos deuses, recebem hóspedes e são donos dos bens mencionados antes, além de ouro, prata e tudo quanto se acha que deva possuir quem tenha sorte. Claro que se poderia dizer que os defensores são como auxiliares mercenários do Estado, não tendo outra coisa a fazer a não ser vigiar. Sócrates, sim, devendo acrescentar ainda que, diversamente dos demais, sua única compensação é a comida, de modo que, se quisessem empreender uma viagem particular, não poderiam, como também não poderiam pagar prostitutas nem gastar dinheiro de outras maneiras para se divertirem, como fazem aquelas que passam por felizes. Você poderia acrescentar esta queixa e muitas mais do mesmo tipo. Admanto, bem, então vamos levar em conta também estas. Sócrates, você pretende, portanto, que eu venha defender o nosso ponto de vista? Admanto, sim. Sócrates, sem nos afastarmos do caminho seguido até aqui, acho que encontraremos a resposta adequada. Diríamos que não seria em nada surpreendente se os defensores fossem felizes, mesmo nessas condições, mas nós estamos fundando um Estado sem visar privilegiar de modo específico uma só classe. Importa-nos a prosperidade do Estado como um todo. Com efeito, achamos que a justiça poderia prevalecer sobretudo num Estado assim constituído e, ao contrário, a injustiça naquele muito mal governado. Com base em tal descoberta, poderíamos ter resolvido nosso velho problema. Segundo nosso parecer, estamos organizando o Estado próspero em seu todo, sem executar alguns cidadãos e tornar felizes somente esses. Logo depois analisaríamos um Estado que seria o oposto do nosso. Se pintássemos uma estátua e alguém viesse a nos criticar porque não aplicamos as cores mais belas nas partes mais nobres do corpo, os olhos, que são a melhor parte do corpo, os pintamos de preto e não de púrpura, poderíamos responder corretamente a essa objeção, dizendo: meu caro amigo, não nos induza a pintar os olhos, sendo tão belos, de maneira a torná-los irreconhecíveis, como também as demais partes da estátua. Considere bem e observe se deixamos o conjunto com bela aparência, aplicando as cores certas em cada parte. Não nos force, portanto, a conferir aos defensores uma prosperidade tal que os torne bem outra coisa que não defensores. Mesmo os camponeses, se quiséssemos, poderíamos trajá-los com longas vestes, cobri-los de ouro e ordenar-lhes que cultivassem a terra quando achassem oportuno. Poderíamos deixar os oleiros sentados e deixá-los que comessem e bebessem à vontade, segundo o costume, junto ao fogo, e abandonassem a roda. Assim poderíamos fazer concessões sucessivamente a todos para que no estado inteiro reinasse grande felicidade. Não nos dirija, portanto, essa objeção, porquanto, se lhe dermos ouvidos, o camponês não seria mais camponês, o oleiro não seria mais oleiro, e ninguém mais guardaria a sua função indispensável para a organização do Estado. De resto, haveria outras classes que não implicariam em desajustes se saíssem de suas funções, como ocorreria com o sapateiro se fizesse mal seu serviço, ou se corrompesse, ou se o fossem só na aparência. Mas, se o fossem somente na aparência, os guardiões das leis e do Estado, eles levariam sem dúvida à ruína o Estado inteiro, porque só eles podem governá-lo bem e torná-lo próspero. Se, portanto, os tornamos realmente incapazes de prejudicar o Estado, enquanto nosso opositor, que sejam como camponeses em festa em vez de camponeses ativos, evidentemente visa qualquer coisa e não a criar um Estado. Torna-se necessário, portanto, considerar a finalidade para a qual se instituem os guardiões. Seria para sua maior felicidade ou para a prosperidade comum, sobretudo do Estado em seu conjunto? Em tal caso, convém obrigar esses auxiliares e defensores a obedecer e empenhar-se em cumprir do melhor modo suas funções. O mesmo critério vale para todos os outros, e assim o Estado como um todo se tornará mais forte e será bem governado, o que permitirá que cada classe possa participar da felicidade que deverá corresponder à natureza de cada função. 2. Admanto, o que você disse me parece muito sensato. Sócrates, não lhe parecia menos sensato outra observação análoga? Admanto, qual? Sócrates, observa bem se não são essas duas coisas que corrompem nossos artesãos e os tornam maus.
Admanto, que coisa, Sócrates? A riqueza e a pobreza. Admanto, de que modo, Sócrates? Escute bem. Se um fabricante e mercador de panelas enriquece, você acha que irá continuar a trabalhar nessa arte? Admanto, acho que não. Sócrates, não se tornará dia após dia sempre mais preguiçoso e negligente? Admanto, sem dúvida. Sócrates, haverá, pois, de piorar sempre como paneleiro? Admanto, com certeza. Sócrates, além disso, se pobreza o impede de se equipar de ferramentas ou outras coisas necessárias à sua arte, ele produzirá trabalhos piores e não transformará seus filhos ou quaisquer outros que ensinem em bons aprendizes. Admanto, é fora de qualquer dúvida. Sócrates, logo a pobreza e a riqueza concorrem para tornar piores os produtos de um ofício e também os próprios artesãos. Sai fora. Admanto, talvez seja assim mesmo. Sócrates, veja bem, pois, que acabamos de descobrir outra função para os guardiões, isto é, evitar de todos os modos que esses dois males penetrem sorrateiramente no Estado. Admanto, e quais seriam, Sócrates? A riqueza e a pobreza, porquanto uma é a causa da moleza, de preguiça e de amor pelas novidades, enquanto a outra gera esse mesmo interesse pelas novidades, além de engendrar a mesquinhez e a inclinação a trabalhar mal. Admanto, perfeito, mas peço-lhe, Sócrates, que considere isto. Como poderia nosso Estado, se não tiver dinheiro, sustentar uma guerra contra um Estado rico e poderoso? Sócrates, certamente teria dificuldades em enfrentar um Estado só, mas seria bem mais fácil combater os dois de semelhantes estrutura. Admanto, o que está dizendo? Sócrates, em primeiro lugar, o combate se travaria contra homens ricos, e a isso não pensariam os defensores que são atletas da guerra? Admanto, isso sim eu admito. Sócrates, e então, Admanto, você não acha que um só lutador, bem treinado, não poderia combater facilmente o outro contra dois inimigos ricos, que não são lutadores, mas somente ricos e gordos? Admanto, talvez não, se os dois se juntassem, Sócrates, nem mesmo se pudesse recuar diante do primeiro e voltar para dar combate, derrotar um por vez, o mais próximo, renovando repetidas vezes a artimanha sob um calor sufocante, um atleta como esses não seria capaz de vencer até muitos adversários como aqueles? Admanto, de certo não seria nada surpreendente. Sócrates, você não acha que os ricos sejam mais treinados para a luta do que para a guerra? Admanto, assim creio, Sócrates, logo pelo que parece, nossos atletas poderiam enfrentar adversários 2 ou 3 vezes mais numerosos que eles. Admanto, concordo, porquanto que me parece que você tem razão. Sócrates, pense que poderia até enviar uma embaixada de um dos dois estados inimigos e dizer o que seria afinal bem verdade. Não temos ouro nem prata, porque não nos é permitido, como é lícito, possuí-los entre vocês. Passem, portanto, para nosso lado e fiquem com os despojos de nossos inimigos, fecha aspas. Você acha que ao ouvir essas palavras prefeririam mover guerra contra cães vigorosos e macros, em vez de aliar-se com os cães para atacar ovelhas gordas e tenras? Admanto, não acha. Mas se as riquezas das outras cidades fossem juntadas numa só, não existiria o perigo de isso prejudicar o estado pobre? Sócrates, você parece até ingênuo em pensar que mereça ser chamado estado outra cidade diferente da que estávamos organizando. Admanto, e por que não, Sócrates? As outras cidades merecem um nome mais genérico. De fato, cada uma delas compreende, como se diz, um tipo de jogo, não uma, mas muitas cidades. Há, no entanto, pelo menos duas, a dos pobres e a dos ricos, e em cada uma delas estão incluídas muitas outras. Você se enganaria totalmente se as considerasse como um único estado. Se ao contrário você as tratar como se fossem muitos estados, dando a uns o dinheiro, o poder e as pessoas dos outros, teria sempre muitos aliados e poucos inimigos. E seu estado, enquanto mantiver o sábio governo que acabamos de instituir, se tornaria poderosíssimo, não na aparência, isso jamais, mas na substância, mesmo que dispusesse somente de 1 milheiro de defensores, porquanto uma única cidade tão grande não será encontrada facilmente nem entre os gregos nem entre os bárbaros, ainda que aparentemente existam muito maiores que a nossa. Não lhe parece que seja assim? Admanto, sim, por Zeus, assim me parece realmente. 3. Sócrates. Então o melhor limite de expansão para os nossos governantes poderia ser o quanto representasse o suficiente para o poderio e a grandeza do Estado, deixando de lado qualquer outro território. Admanto, que limite, Sócrates? A meu ver seria este, expandir-se somente até o ponto em que se pretendesse permanecer como um único Estado, nada mais além. Admanto, muito bem, Sócrates. Por isso daríamos a nossos defensores essa outra ordem, vigiar qualquer curso para que o Estado não fosse pequeno nem grande demais, mas homogêneo e de dimensões adequadas. Admanto, talvez essa ordem seja de só menos importância. Sócrates, menos importante ainda é a outra que mencionamos, quando dizíamos que era necessário passar à condição dos demais concidadãos os filhos dos defensores que parecessem degenerar e promover para a classe dos defensores qualquer um que se mostrasse digno. Com essa prescrição, pretendíamos salientar a necessidade de destinar a cada cidadão uma só função, de tal modo que desempenhasse essa sua função sozinho, e não junto de muitos, para que, em decorrência, o Estado se tornasse um organismo compacto e não fragmentado. Admanto, certamente essa prescrição é menos importante que a outra. Sócrates, sim, cara Admanto, talvez essas prescrições, numerosas até demais, poderiam parecer todas pouco importantes e descartáveis, contanto que se observasse aquela que poderia ser chamada a grande prescrição, ou melhor, prescrição suficiente. Admanto, e qual seria? A cultura e a educação. Sócrates, a cultura e a educação. De fato, se nossos cidadãos, graças a uma boa cultura, se tornarem homens equilibrados, saberiam discernir facilmente todos esses problemas, bem como os outros de que não tratamos agora. Por exemplo, a posse das mulheres, o matrimônio e a procriação, coisas que, segundo o provérbio, devem, enquanto possível, ser comuns entre amigos. Admanto, seria perfeito, Sócrates. Sem dúvida, um Estado que tivesse começado bem iria crescer como um círculo. Um bom sistema de educação e de cultura formaria indivíduos de boa índole e esses, por sua vez, fiéis ao sistema cultural, se tornariam ainda melhores que seus predecessores, sobretudo no que se refere à procriação, como ocorre também entre outros animais. Admanto,
Talvez sim. Sócrates. Resumindo, portanto, os defensores do Estado deveriam se empenhar em impedir que a educação se conserve em toda a sua pureza e em vigiar para que não se introduza nenhuma inovação contra a ordem estabelecida na ginástica e na música. Deveriam envidar todos os esforços com receio de que, quando se diz os homens apreciam sobretudo os novos cantos que brotam da boca dos poetas e cantores, se imagine como muitas vezes ocorre que o poeta não queira falar de novos cantos, mas de novo modo de cantar e tal inovação seja aprovada. Coisa semelhante não se deveria sequer aceitar ou imaginar. Precisaria, pois, precaver-se contra a introdução de novo gênero musical, porque isso poderia pôr tudo a perder. Como Damon, estou convencido de que não se poderia mudar as regras da música sem ao mesmo tempo abalar as leis fundamentais do Estado. Adimanta, pode colocar também a minha entre o número daqueles que têm a mesma convicção. 4. Sócrates. Parece-me, pois, que os defensores deveriam construir a sua guarnição sobre os fundamentos da música. Adimanta. Não há dúvida de que esse tipo de transgressão passa quase que sem ser observado. Sócrates. Sim, como se fosse um jogo inocente. Adimanta. De fato, insinua-se de modo contínuo e penetra gradualmente nos usos e costumes. Depois toma vulto e penetra nos acordos privados, dos acordos passa para as leis e para as ordenações do Estado com grande força, Sócrates. Até que, por último, arruína todas as coisas na vida privada e pública. Sócrates. Sim, logo as coisas poderiam ocorrer exatamente dessa maneira? Adimanta. Para mim, pelo menos assim parece. Sócrates. Mais uma razão, portanto, como dissemos de início, para submeter logo nossos filhos a passatempos mais disciplinados, porque se esses e seus jogos se tornarem desornados, é impossível que se tornem adultos disciplinados e sérios. Adimanta. Por certo, Sócrates. Ao passo que, se as crianças começarem a jogar de modo correto e depois, ao contrário daqueles educados erroneamente, tiverem assimilado a disciplina que infunde a música, esse sentido de disciplina os acompanhará para sempre e crescerá, restabelecendo tudo o que do antigo Estado tivesse algum dia sido arruinado. Adimanta, é verdade, Sócrates. E estes haverão de recuperar aquelas pequenas regras aparentemente irrelevantes que haviam sido deixadas de lado por seus predecessores. Adimanta, quais? Sócrates. Por exemplo, a de que os jovens se calem como convém junto aos anciãos, ofereçam a esses assentos, se levantem para deixar-lhes o lugar, respeitem os pais, sigam os costumes do tocante ao corte de cabelo, aos trajes, ao calçado, no que se relaciona com toda a sua aparência e com todas as coisas desse tipo. Você não acha que assim deve ser? Adimanta, eu acho que sim, Sócrates. Tolice me parecia baixar leis a respeito dessas coisas, algo que não se faz em lugar algum, além do que, por serem ditas e escritas, não lhe garantiriam longa duração. Adimanta, por certo que não. Sócrates, é provável, pois, Adimanta, que o direcionamento impresso pela cultura determine todos os aspectos da existência, porque o semelhante, por acaso, não atrai sempre o semelhante? Adimanta, certamente. Sócrates, acho que, como conclusão, poderemos afirmar que uma coisa boa ou má por si se realiza plenamente por si só. Adimanta, assim há de ser, Sócrates. Esse é o motivo pelo qual não me parece que seja o caso de propor leis sobre essas questões. Adimanta, tem razão mesmo, Sócrates. E os contratos de compra e venda, os contratos das partes do mercado, e se assim for, os acordos com os artesãos, os insultos, as violências, as altercações, o estabelecimento de juízes, os tributos a impor ou não nos mercados e nos portos, enfim, todos os problemas que disciplinam mercados, vias e portos, todas essas coisas e outras semelhantes deveriam ser reguladas por lei. Adimanta, de nada valeria impô-las a homens honestos, porque geralmente sabe se regular como convém. Sócrates, sim, meu amigo, se um Deus lhe conceder respeitar as leis que expusemos anteriormente. Adimanta, do contrário, haveriam de passar toda a vida a publicar e a refazer muitos regulamentos semelhantes na convicção de chegar à perfeição. Sócrates, isso significa que haveriam de viver como aqueles doentes que são intemperantes, que sequer sonham em renunciar ao seu prejudicial modo de viver que lhes mina o organismo. Adimanta, exatamente, Sócrates. De qualquer forma, vivem muito bem, andando sempre às voltas com novos remédios que, em vez de melhorar, só complicam e agravam suas doenças e nutrindo sempre a esperança de que alguém lhes aconselhe um medicamento capaz de curá-los. Adimanta, assim mesmo se comportam esses doentes. Sócrates, e no caso deles, não acho divertido que eles considerem como seu pior inimigo quem lhes fala a verdade e lhes diz que, se não renunciarem a beber e a comer demais, ao amor e à indolência, de nada lhes valerão os medicamentos, as cauterizações, as incisões, as fórmulas mágicas, os amuletos e outras coisas desse tipo? Adimanta, não me parece de todo divertido ao vê-los se indignarem com quem lhes dá bons conselhos. Sócrates, pelo que vejo, você realmente não admira pessoas desse tipo. Adimanta, por Zeus, de modo algum. Sócrates, logo você tampouco aprovaria, como dizíamos há pouco, um comportamento similar de um Estado inteiro. Mas os Estados mal governados não fazem exatamente isso, e no entanto proíbem a seus cidadãos, sob pena de morte, de mudar os fundamentos da Constituição? Aquele, ao contrário, que sabe adular de modo agradável seu governo, que sabe agradá-los de todas as maneiras, que prevê seus desejos e está em condição de satisfazê-los, esse será tido como um homem honesto, político, hábil e será cumulado de honras por parte deles. Adimanta, não, isso não posso admitir. Sócrates, nem vale a pena se indignar com eles, porquanto são realmente muito divertidos, sobretudo quando se esforçam por baixar decretos e emendas como aqueles de que há pouco falamos, com a eterna esperança de pôr limites à desonestidade nos contratos privados e em tudo que eu falava, ignorando na realidade que estão apenas cortando as cabeças da hidra. Adimanta, certamente não conseguem fazer outra coisa. Sócrates, eu, pois, jamais teria imaginado que no Estado, mal ou bem governado, o verdadeiro legislador tivesse de se preocupar com semelhantes leis e decretos.
Primeiro, porque são inúteis e nada mais que isso. E em segundo lugar, porque qualquer um pode encontrar uma parte deles, sendo que o resto é uma consequência espontânea dos costumes precedentes. Adimanto. Mas então, sobre o que nos resta legislar? Sócrates. Para nós, sobre nada. Mas as maiores, as mais belas e as mais importantes leis são de incumbência de Apolo de Delfos. Adimanto. E quais seriam? Sócrates. Aquelas que se referem à construção de templos, aos sacrifícios, ao culto dos deuses, dos gênios e dos heróis, aos túmulos dos mortos e aos cerimoniais que é necessário tributar-lhes em sua propiciação. Na realidade, porque nós ignoramos tais coisas e, ao fundar um Estado, não seria prudente confiar em ninguém nem recorrer a um intérprete estrangeiro. De fato, esta divindade é o intérprete tradicional para todos os homens nessas questões e exerce a sua função ficando sentada no centro do mundo sobre o umbigo da terra. Adimanto. Correto, e é assim que se deve fazer. 6. Sócrates. Podemos, portanto, supor, filho de Aristo, já fundada a nossa cidade. Agora observe-a bem você mesmo e tente encontrar em algum lugar luz suficiente. Chame para ajudá-lo seu irmão Polemarco e os outros, a fim de que possamos ver, quem sabe, onde está a justiça e onde está a injustiça, qual diferença existe entre ambas, qual das duas se deve possuir para sermos felizes, independentemente do fato de podermos nos furtar ou não da vista de todos os deuses e dos homens. Glauco, não me parece sério o que você diz. Você prometeu empenhar-se em conduzir pessoalmente essa averiguação, afirmando que seria impiedade de sua parte se não viesse em defesa da justiça com todos os meios e com todas as suas energias. Sócrates, o que você me relembra é verdade, e assim sou obrigado a agir. Vocês também, entretanto, devem colaborar. Glauco, colaboraremos com toda certeza. Sócrates, espero, portanto, atingir o nosso objetivo da seguinte maneira. Acho que o nosso Estado, se for verdade que foi bem fundado, seja perfeitamente bom. Glauco, necessariamente. Sócrates, não deixe de ser evidente, portanto, que é sábio, corajoso, moderado e justo. Glauco, evidente. Sócrates, por isso quaisquer virtudes entre essas que encontrarmos nele, o resto será o que nos faltará descobrir. Glauco, exatamente. Sócrates, é como se entre 4 objetos procurássemos um só deles num lugar qualquer. Seria suficiente encontrar esse por primeiro. Se, no entanto, encontrássemos primeiramente os outros 3, isso seria o bastante para identificar o objeto em questão, porque o mesmo não poderia ser outro senão que falta. Glauco, exato. Sócrates, e não seria necessário proceder da mesma forma também com relação a estas 4 virtudes? Glauco, por certo. Sócrates, pois bem, a primeira virtude que se nos depara nessa busca é a sabedoria, mas nela vejo que subsiste algo de singular. Glauco, o quê? Sócrates, para dizer a verdade, no estado que descrevemos me parece que reina a sabedoria porque toma boas decisões, não é assim? Glauco, com certeza. Sócrates, esta virtude em si, o bom conselho, é evidentemente uma ciência, porque as boas medidas são tomadas não com a ignorância, mas sim com a ciência. Glauco, sem dúvida. Sócrates, no estado, porém, as ciências são muitas e variadas. Glauco, claro. Sócrates, logo poder-se-ia dizer que o Estado deve ser considerado sábio em suas decisões graças à ciência dos carpinteiros? Glauco, de modo algum. Por isso ela é, pelo contrário, semelhante a um hábil carpinteiro. Sócrates, logo não poderia ser chamado sábio o Estado, mesmo se possuísse a ciência de fabricar da melhor maneira possível móveis de madeira? Glauco, certamente que não. Sócrates, e então seria talvez em função da ciência em fabricar objetos de cobre ou de qualquer outro metal? Glauco, por coisa alguma desse tipo ou de qualquer outro. Sócrates, nem em função da ciência que leva a terra a produzir frutos, podendo o Estado ser equiparado a um bom camponês? Glauco, assim me parece também. Sócrates, e então no Estado que acabamos de fundar, alguns de seus cidadãos possuiriam uma ciência cuja finalidade não seria decidir sobre uma questão particular, mas sobre o Estado em seu conjunto, sobre suas relações internas e externas? Glauco, certamente. Sócrates, qual seria essa ciência e quem estaria de posse dela? Glauco, é aquela que tem a função de salvaguardar o Estado e que reside naqueles magistrados que há pouco chamamos de verdadeiros guardiões. Sócrates, e em virtude dessa ciência, como você chamaria o Estado? Glauco, chamo-o de feliz em suas decisões e verdadeiramente sábio. Sócrates, e você acha que em nosso Estado deveria haver mais ferreiros do que verdadeiros guardiões? Glauco, por certo, mais ferreiros. Sócrates, assim sendo, também em relação aos outros que recebem o designativo derivado de uma ciência particular, os guardiões serão muito menos numerosos? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, logo é a ciência que reside na menor parcela do Estado, daquela que domina e comanda que um Estado fundado de acordo com as leis da natureza deve sua sabedoria. Quer-me parecer que compete ao grupo muito menos numeroso compartilhar daquela ciência que é a única entre todas e que merece o nome de sabedoria. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, não sei como, mas já encontramos uma das 4 virtudes e já sabemos o que é e em qual parte do Estado reside. Glauco, nossa descoberta me parece satisfatória. 7. Sócrates,
Quanto à coragem, não é difícil vislumbrar sua essência e em que setor do Estado reside pelo qual se possa chamá-lo de corajoso e forte. Glauco, como? Sócrates, quem poderia dizer se um Estado é covarde ou corajoso sem considerar os cidadãos que combatem e enfrentam a guerra por ele? Glauco, ninguém, a não ser mediante essa condição. Sócrates, não me pareceria que dependa dos demais concidadãos, sejam eles covardes ou corajosos, para avaliar como corajoso o Estado. Glauco, de fato, não. Sócrates, um Estado, portanto, é corajoso graças àquela parte de si mesmo em que reside a capacidade de manter em qualquer circunstância a própria opinião sobre o que é perigoso em conformidade com os preceitos educativos do legislador. Não seria exatamente isso que você chamaria de coragem? Glauco, não entendi bem o seu raciocínio. Repita-o. Sócrates, afirmo que a coragem é uma espécie de salvaguarda. Glauco, e que salvaguarda? Sócrates, da ideia que surge da lei mediante a educação com relação às coisas perigosas e à sua natureza. Dizia ainda que a coragem a conserva em qualquer circunstância sem jamais abandoná-la, seja na dor, no prazer, no desejo, no temor. Se você quiser, posso ilustrar o meu pensamento com um exemplo. Glauco, gostaria sim. Sócrates, você sabe que os tintureiros, quando querem tingir a lã de púrpura, primeiramente, entre muitas cores, escolhem uma, a branca. Depois a preparam com muito cuidado para que se impregne da cor mais brilhante possível. Por fim, a tingem, e a tintura obtida com esse procedimento se torna indelével. Nem lavá-la sem sabão ou com sabão podem tirar da lã seu brilho. Do contrário, você sabe o que acontece à lã de cor diferente ou à lã branca mal preparada. Glauco, sei que desbotam e perde a sua beleza. Sócrates, pois então imagine que nós também nos esforcemos em fazer o mesmo quando escolhemos os soldados e os educamos por meio da música e da ginástica. Deve-se ter em mente que nossa única intenção é de induzi-los a assimilar como uma tintura as leis, a fim de que, graças à sua natureza e à educação que receberam, mantenham indelével a sua opinião sobre as coisas perigosas e sobre as demais, sem permitir que a sua tintura desbote por meio daqueles tipos de sabão tão eficazes em apagar como o prazer, que para tais efeitos é mais eficaz do que qualquer soda ou lixívia, como a dor, o temor, o desejo, que são mais fortes que qualquer sabão. Então, a capacidade de conservar de qualquer forma a opinião correta e legítima sobre o que é perigoso e o que não é, a chamo e a defino de coragem se você não tiver nada contra. Glauco, nada em absoluto. Em vez disso, acho que a opinião correta sobre este mesmo ponto, uma vez privada da base da cultura, como ocorre nos animais e nos escravos, você não a considere muito sólida e não a defina sequer de coragem. Sócrates, é realmente verdade o que você acaba de dizer. Glauco, logo admito que a coragem seja o que você disse. Sócrates, e você não se enganaria se admitisse também que é uma virtude política. Se quiser, falaremos melhor a respeito logo a seguir. Por ora, com efeito, não estamos preocupados com isto, mas com a justiça. Para o estudo da coragem, acho que isso baste. Glauco, você tem razão. 8. Sócrates. Falta-nos descobrir, contudo, duas virtudes em nosso estado. A temperança é aquela que coroa toda a nossa investigação. A justiça? Glauco, exatamente. Sócrates. Que faríamos para descobrir logo a justiça sem nos preocuparmos antes com a temperança? Glauco, não sei. Nem gostaria de descobri-lo primeiro se depois não nos interessássemos mais pela temperança. Por isso, se quiser ser gentil comigo, examina esta antes. Sócrates, certamente eu também o quero e também não quero lhe causar desgosto. Glauco, comece, portanto, a examiná-la. Sócrates, é o que passaria a fazer. Pelo que possa antever, a temperança é a virtude que mais se aproxima a uma consonância e uma harmonia. Glauco, em que sentido? Sócrates, a temperança é uma espécie de ordem de domínio dos desejos e das paixões. Por isso se diz de maneira estranha ser dono de si mesmo e outras semelhantes que são outros tantos vestígios da temperança, não é verdade? Glauco, certamente. Sócrates, mas não é ridícula a expressão senhor de si mesmo? Com efeito, quem é superior a si mesmo poderia ser também inferior a si mesmo, e quem é inferior a si próprio poderia ser também superior a si próprio, porque todas essas expressões se referem à mesma pessoa. Glauco, não há dúvida. Sócrates, parece-me, no entanto, que essa expressão queria significar que na mesma pessoa existem duas almas, uma é melhor, outra pior. Quando a natureza melhor domina a pior, disse que o homem é senhor de si mesmo, e isso passa a figurar como um elogio. Quando, porém, por efeito de má educação ou de má companhia, a parte melhor da alma é inferior e é vencida pela violência da parte pior, o homem em tais condições é dito escravo de si mesmo e privado de temperança, configurando-se isso como uma censura vergonhosa. Glauco, e sem isso talvez seja assim mesmo. Sócrates, observe, pois, nosso jovem estado e nele encontrará uma situação ou outra. Haverá de reconhecer que pode ser chamado com justa razão dono de si mesmo, se é verdade que a preponderância do melhor sobre o pior deve ser definida como temperança e domínio de si mesmo. Glauco, além de lhe dar razão, penso exatamente do mesmo modo. Sócrates, isso não quer dizer que não se encontrem muitas e variadas paixões, prazeres e dores, sobretudo nas crianças, nas mulheres, nos escravos e na maior parte dos chamados cidadãos livres, que na verdade não valem grande coisa. Glauco, exatamente. Sócrates, os desejos simples e comedidos, porém aqueles guiados pela razão com bom senso e intenção correta, são encontrados em poucas pessoas, isto é, naquelas melhores por natureza e por educação. Glauco, é verdade. Sócrates, você não vê, portanto, que também nos estados as paixões da multidão são dominadas pelas paixões e pela inteligência da minoria equilibrada? Glauco, sim, vejo sim. 9. Sócrates, então se houver um estado do qual se pudesse dizer que é dono de seus próprios prazeres e desejos, ou seja, dono de si mesmo, esse é o caso do nosso. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e é por todas essas razões ele
não é também possuidor da temperança? Glauco, por certo. Sócrates, e se houver no outro estado qualquer acordo entre os governantes e os súditos sobre quem deve comandar? Esse é, uma vez mais, o caso do nosso, não é assim? Glauco, sem dúvida. Sócrates, nessas condições, em qual grupo de cidadãos você acha que subsiste a temperança? Nos governantes ou nos súditos? Glauco, em ambos. Sócrates, veja como era fundada a nossa conjectura quando comparamos a temperança a uma harmonia. Glauco, por que razão, Sócrates? Porque a coragem e a sabedoria tornam respectivamente corajosa e sábia aquela parte do estado em que subsistem. A temperança, no entanto, estende seu efeito sobre o estado inteiro, estabelecendo um perfeito acordo entre os fracos e os fortes, seja com relação à inteligência, à força, ao número, à riqueza, seja com relação a qualquer outro atributo desse tipo. Temos, portanto, todo o direito de afirmar que essa concórdia é a temperança. A harmonia natural entre o inferior e o superior a respeito de quem deva comandar no estado e com relação a cada indivíduo. Glauco, estou de pleno acordo. Sócrates, parece-me que já descobrimos 3 virtudes no estado. Qual poderia ser a última senão a justiça? Glauco, essa mesma, obviamente. Sócrates, façamos, pois, Glauco, como os caçadores. Vamos cercar o arbusto, prestando atenção para que a justiça não nos escape e desapareça de nossa vida, porque certamente estará por aqui em algum lugar. Observe, portanto, e procure descobri-la, mostrando-a também a mim se você for o primeiro a vê-la. Glauco, quem dera, melhor será que me contente em segui-la e que procure observar bem o que você vai me mostrar aos poucos. Sócrates, siga-me, pois, mas invoque antes os deuses. Glauco, é o que vou fazer, mas peço-lhe que me preceda. Sócrates, sim, este local parece inacessível e encoberto, cheio de sombras e inexplorado, mas é preciso prosseguir. Glauco, sim, é preciso avançar. Depois de observar por algum tempo, disse Sócrates. Glauco, parece que encontramos uma trilha e acho que a justiça não poderá nos escapar mais. Glauco, uma boa notícia. Sócrates, na verdade, porém, não somos tão perspicazes quanto parecíamos. Glauco, por quê? Sócrates, há um bom tempo, meu caro amigo, que está aí debruçada por terra a nossos pés e não havíamos. Há um bom tempo, meu caro amigo, que está aí debruçada por terra a nossos pés e não havíamos. Parecemos tão ridículos como quem, por vezes, procura alguma coisa que não tem na mão. Aliás, que tem na mão. Assim também nós não olhávamos para ela e a procurávamos mais longe. Por isso talvez não a percebíamos. Glauco, o que quer dizer? Sócrates, quero dizer que fazia tempo que falávamos dela sem notar que de algum modo estávamos falando precisamente dela. Glauco, um preâmbulo por demais longo para quem está ansioso por ouvir alguma coisa. 10. Sócrates, agora pois escute e observe se minhas palavras fazem sentido. Segundo meu parecer, a justiça é aquilo que estabelecemos como dever absoluto quando começamos a lançar as bases do Estado, ou, pelo menos, uma forma desse dever. De fato, repetidas vezes recomendamos, se você se lembra, que no Estado cada um deveria ocupar-se de uma só função, isto é, daquela para a qual tem pendor. Glauco, sim, foi o que falamos. Sócrates, acrescentamos também que a justiça consiste em cumprir o próprio dever e não intrometer-se naqueles dos outros. Já ouvimos isso de muitos outros e o afirmamos repetidas vezes também nós. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, amigo, a justiça, em certa medida, poderia consistir exatamente em ocupar-se das próprias coisas. Você sabe o que me leva a pensar assim? Glauco, não, mas explique, por favor. Sócrates, acho que no Estado, depois de havermos discutido sobre as virtudes da temperança, da coragem e da sabedoria, falta-nos examinar aquela que garante a todas as demais a possibilidade de surgir e de se manter enquanto nelas permanecer. Ora, dissemos que uma vez descobertas as outras 3 virtudes, a que faltasse a quarta seria justiça. Glauco, assim deve ser. Sócrates, se fosse necessário, porém, decidir qual é o elemento mais importante para tornar bom o nosso Estado, difícil seria escolher entre a comunhão de objetivos dos governantes e dos súditos, ou a manutenção dos soldados da ideia correta do que é perigoso e do que não o é, ou ainda a perspicácia e a vigilância dos governantes, ou enfim, o fato de que cada um, crianças, mulheres, escravos, homens livres, artesãos, governantes e súditos, cada um deles cumpre a sua própria função sem se preocupar com a dos outros. Glauco, uma decisão difícil, por certo. Sócrates, assim, ao que parece, a capacidade de cumprir o propósito, aliás, o próprio dever, rivaliza em cada um com a sabedoria, a temperança e a coragem no aperfeiçoamento do Estado. Glauco, certamente. Sócrates, e essa força que concorre junto das outras para o aperfeiçoamento do Estado não poderia ser definida como justiça? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, examine ainda a questão sobre outro ponto de vista para ver se você mantém a mesma opinião. Você daria o encargo de julgar os processos no Estado aos governantes? Glauco, certamente. Sócrates, que outro princípio seguiriam os juízes, senão de que cada um se abstenha de se apoderar das coisas de outrem e que não seja privado das próprias? Glauco, somente a esse. Sócrates, por que é justo? Glauco, porque é justo? Glauco, claro. Sócrates, também sob esse aspecto, portanto, a posse da própria perfeição e o cumprimento do próprio dever poderiam ser definidos como justiça? Glauco, perfeitamente. Sócrates, vamos ver se você pensa como eu. Se um carpinteiro decide fazer o trabalho do sapateiro e o sapateiro aquele do carpinteiro, se trocam entre si as ferramentas ou os salários, ou ainda, se a mesma pessoa tenta exercer as 2 tarefas, enfim, se todas as artes e os ofícios fossem trocados, acha que disso decorreria grande prejuízo para o Estado? Glauco, não muito. Sócrates, se por outro lado, um artesão ou qualquer outro dotado por natureza para os negócios, inflado pela riqueza ou pelo prestígio entre seus concidadãos ou pela força ou ainda por qualquer outra coisa desse tipo, tentasse entrar no quadro dos guerreiros, ou algum dentre os guerreiros no conselho que administra o Estado, mesmo sendo indigno, e todos esses trocassem entre si suas funções e seus salários, ou ainda quando uma só e mesma pessoa tentasse fazer tudo isso, então sim, creio você comigo, que essa troca de funções e essa confusão seriam a ruína do Estado. Glauco, fora de qualquer dúvida. Sócrates, portanto, a confusão entre as
três classes e as suas trocas recíprocas trazem prejuízo irremediável para o Estado e poderiam de pleno direito ser consideradas crime? Glauco, claro que sim, Sócrates. E o crime mais grave cometido contra o próprio Estado não o definiria você de injustiça? Glauco, mas que dúvida. 11. Sócrates. Nisso, portanto, consiste a injustiça. Ao contrário, poderia ser justiça e contribuir a tornar o justo o Estado, a divisão das funções entre os mercadores, os auxiliares, os defensores, sempre que cada uma dessas três categorias cumprisse seu próprio dever? Glauco, parece-me que não pode ser de outra maneira. Sócrates, por ora não convém afirmá-lo com tanta certeza. Vamos admiti-lo somente quando esse tipo de virtude pudesse ser identificada com a justiça também, com referência ao indivíduo, porque em tal caso não haveria outra coisa a objetar. Caso contrário, deveríamos prosseguir em nossa investigação. Agora, porém, tentemos concluir o exame que começamos persuadidos que é mais fácil encontrar a justiça no indivíduo depois de ter tentado descobri-la em dimensão mais ampla. Pareceu-nos que essa era derivada ao Estado, e por isso fundamos da melhor maneira possível, tendo claramente presente que no Estado bom teríamos encontrado a justiça. Vamos colocar, portanto, em relação com o indivíduo o que descobrimos no Estado. Se houver concordância de resultado, tudo estará resolvido. Se houver, contudo, com relação ao indivíduo alguma diferença, volveríamos novamente nossa atenção para o Estado a fim de aprofundar a busca e comparando-os, ou até friccionando-os um com o outro, conseguiríamos fazer surgir a justiça como uma chama de dois acendedores e seu aparecimento a tornaria mais sólida em nós mesmos. Glauco, isso você pode chamar de proceder realmente com o método e convém que assim façamos. Sócrates, quando de dois objetos, um maior e outro menor, dissermos que são idênticos, por essa característica são semelhantes ou dissemelhantes? Glauco, semelhantes. Sócrates, assim, segundo a essência da justiça, um homem justo não será diferente de um Estado justo, mas sim semelhante. Glauco, semelhante. Sócrates, pareceu-nos, porém, que um Estado é justo quando cada uma das três classes que o compõem desempenha a própria função. Pareceu-nos temperante, corajoso e sábio por certas disposições e pelo comportamento dessas mesmas classes. Glauco, é verdade, Sócrates. Poderíamos, portanto, pretender de modo correto, caro amigo, que seja classificado da mesma maneira que o Estado, aquele indivíduo que apresente em sua alma as mesmas características? Glauco, necessariamente. Sócrates, meu amigo, estamos, portanto, às voltas com um pequeno problema em relação à alma, ou seja, se nela existem esses três aspectos ou não. Glauco, não me pareceria problema de pouca monta. Talvez por isso, Sócrates, o provérbio diz que as coisas belas são difíceis. Sócrates, óbvio. Ademais, Glauco, segundo meu parecer, com o método com que adotamos, não conseguiremos nunca chegar a uma conclusão exata. O caminho que a isso nos conduz é mais longo e difícil. Talvez, no entanto, nosso método foi adequado até onde chegamos em nossas discussões e em nossas buscas. Glauco, não deveríamos contentar-nos com isso? Por mim seria o quanto basta, Sócrates. Em tal caso, seria o suficiente também para mim. Glauco, acredito que você não pode desistir, mas deve prosseguir em sua investigação. Sócrates, não estamos chegando ao ponto de sermos quase que obrigados a admitir que no indivíduo subsistem as mesmas características e as mesmas atitudes comportamentais do estado em que se encontra? De fato, sua origem é a mesma. Seria absurdo supor que os estados emotivos não transmitissem sua emotividade aos indivíduos, como ocorre na Trácia, na Sítia e em quase todos os povos do norte, ou sua paixão pela cultura atribuída sobretudo à nossa terra, ou a avidez que parece caracterizar os fenícios e os egípcios. Glauco, perfeitamente correto. Sócrates, não é difícil constatar que as coisas devem ser postas desse modo. Glauco, não é difícil mesmo. 12. Sócrates, o problema, porém, reside em descobrir se fazemos todas as coisas com a mesma faculdade ou uma coisa com uma e outra coisa com outra das três faculdades. Mediante uma, com efeito, desenvolvemos as atividades intelectuais, mediante a segunda, experimentamos emoções e por meio da terceira sentimos a necessidade de alimento, da procriação e dos prazeres afins. Ou quando preendemos algo, a alma por inteiro intervém? Este é o verdadeiro problema e difícil de definir. Glauco, a mim também parece. Sócrates, procuremos então compreender dessa maneira se aquelas faculdades seriam idênticas ou diferentes entre si. Glauco, mas como? Sócrates, é evidente que uma pessoa não poderia ao mesmo tempo, em relação ao mesmo objeto, produzir ou sofrer efeitos contraditórios. Por isso, se descobrirmos que isso ocorre no caso de tais faculdades espirituais, concluiremos que elas não são idênticas, mas diversas. Glauco, perfeito. Sócrates, preste atenção, portanto, ao que vou dizer. Glauco, pode falar. Sócrates, é possível que o mesmo objeto esteja ao mesmo tempo imóvel e em movimento? Glauco, de modo algum. Sócrates, vamos nos colocar de acordo com maior precisão para não discutirmos depois no decurso de nossa argumentação. A propósito, se de um homem imóvel que movimentasse as mãos e a cabeça disséssemos que estaria ao mesmo tempo imóvel e em movimento, não nos pareceria, acredito, uma afirmação correta. Ao contrário, se deveria dizer que uma parte desse homem está imóvel e outra em movimento, não é assim? Glauco, perfeitamente. Sócrates, se portanto nosso sutil interlocutor prolongasse sua brincadeira e dissesse que o pinhão está por inteiro imóvel e ao mesmo tempo em movimento, porque gira sobre si mesmo em torno da ponta que permanece no mesmo lugar, ou se afirmasse que se encontra nas mesmas condições qualquer objeto que possui movimento circular em torno de um ponto fixo, não estaríamos de acordo com ele, porque tais objetos não estão imóveis e em movimento nas mesmas partes. Ao contrário, diríamos que é preciso distinguir a propósito o eixo da circunferência. Considerando o eixo, são imóveis porquanto esse não se inclina para nenhum lado, mas considerando a circunferência, eles se movem circularmente. Quando o eixo se inclina para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, enquanto o objeto se move, então não é mais absolutamente possível que esteja parado. Que este esteja parado. Glauco, exatamente assim. Sócrates,
Não haveríamos de ficar, portanto, embaraçados por semelhantes palavras, como não nos deixaríamos convencer que o mesmo objeto pudesse sofrer, ser ou produzir coisas opostas ao mesmo tempo, na mesma parte em relação à mesma coisa. Glauco, claro que não. Sócrates. A fim de evitar, contudo, discutir todas essas objeções e não perder tempo em examiná-las e refutá-las, vamos considerar verdadeiro este princípio e vamos prosseguir reconhecendo que, se chegarmos a conclusões diversas, deverão ser anuladas todas aquelas que tivermos deduzido desse princípio. Glauco, sim, é o melhor que podemos fazer. 13. Sócrates. Portanto, acenar que se quer e acenar que não se quer, desejar e recusar, atrair e repelir alguma coisa, todas essas coisas feitas ou sofridas, pouco importa, não podem ser consideradas uma contrária à outra? Glauco, certamente são contrárias. Sócrates. E a sede, a fome, os apetites em geral, a vontade e o desejo, tudo isso não está incluído, a seu ver, nas categorias apenas descritas? Por exemplo, toda vez que um homem tem um desejo, não se diria que seu espírito ansia pelo que deseja ou atrai sobre si, o que gostaria de ter também, na medida em que pretende conseguir alguma coisa, consente consigo mesmo, como se fosse interrogado, desejoso de que tal coisa se realize? Glauco, é verdade. Sócrates. Não querer, não desejar, não formular um auspício para si mesmo, não poderíamos classificá-los junto do ato de repelir e afastar de si? Não seria necessário considerar as categorias contrárias às primeiras? Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates. Assim poderíamos afirmar a existência de uma espécie de desejo como a sede e a fome dentre todos os mais imediatos? Glauco, certamente. Sócrates. Um deles, portanto, é o desejo de beber e o outro de comer? Glauco, sim. Sócrates. Mas a sede, enquanto tal, poderia representar na alma o desejo de algo mais do que estamos dizendo? Por exemplo, a sede é sede de uma bebida quente ou fria, de muito ou de pouco, e portanto de certa bebida particular? Ou se o calor é acrescido à sede, esse não pode suscitar também o desejo do frescor? Ou se, ao contrário, a sede se acrescenta o frio, pode suscitar também o desejo do calor? Se, porém, por sua intensidade a sede é grande, não provocaria o desejo de beber muito, e se é pouco, o desejo de beber é pouco? Quanto à sede em si, não seria jamais desejo de outra coisa senão de seu objeto natural, ou seja, da bebida como tal, e a fome não seria nunca objeto senão de desejo de comida? Glauco, é isso mesmo. Cada um desses desejos se refere somente ao seu desejo natural, enquanto o desejo deste ou daquele objeto particular é acidental. Sócrates, vamos ter o cuidado para que ninguém nos colha desprevenidos com a objeção de que ninguém deseja uma bebida qualquer, mas uma ótima bebida, não uma comida qualquer, mas uma ótima comida, porque todos desejam as coisas boas. A sede, portanto, enquanto desejo, deve ser desejo de uma coisa ótima, seja ela uma bebida ou qualquer outro objeto de desejo, e assim por diante. Glauco, essa objeção é razoável, no entanto. Sócrates, todas as coisas, entretanto, que são tais em relação a outra e providas de características peculiares, estão em relação, parece-me, com um objeto que possui essas características, ao passo que, tomadas em si mesmas, essas coisas se relacionam uma a uma somente com o próprio objeto. Glauco, não entendi. Sócrates, você não entendeu que uma coisa é maior somente em relação a outra? Glauco, isso entendi. Sócrates, a uma menor? Glauco, sim. Sócrates, e uma coisa muito maior em relação a outra muito menor, ou não? Glauco, sim. Sócrates, e o que for maior em relação ao que foi menor? E o que foi maior em relação ao que foi menor? E o que será maior em relação ao que será menor? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, e o mais em relação ao menos, e o dobro em relação à metade, e assim por diante, o mais pesado em relação ao mais leve, e o mais veloz em relação ao mais lento, e ainda o calor em relação ao frio, e todas as coisas desse tipo não devem ser assim postas? Glauco, sem a menor dúvida. Sócrates, não ocorre o mesmo com as ciências? A ciência em si é a ciência de um conhecimento em si, é ciência de um conhecimento em si, ou de qualquer objeto pelo qual deve subsistir como ciência, enquanto uma ciência particular e determinada tem um objeto particular e determinado. Vou explicar. A ciência de construir casas, quando surgiu, não se distinguiu das outras, a tal ponto de devia ser chamada de arquitetura? Glauco, por certo. Sócrates, precisamente pelo fato de ser particular e diversa de todas as outras? Glauco, sim. Sócrates, e porquanto ciência de um objeto particular não se tornou também ela particular? E não acontece o mesmo também com as outras artes e ciências? Glauco, de fato, assim é. 14. Sócrates. Agora, pois, você entendeu o que eu queria dizer antes. Tudo aquilo que pode se relacionar a um objeto considerado em si mesmo se refere somente a si mesmo, mas se determina com referência a um objeto determinado. Não digo, porém, que essas coisas sejam idênticas ao seu objeto. Por exemplo, que a ciência das coisas sadias e doentias seja sadia e mausã, que a ciência dos males e dos bens seja mal ou boa. Como, no entanto, a ciência médica não tem o mesmo objeto da ciência em si, ao contrário, se ocupa de um objeto particular, a saúde e a doença, ela é, por sua vez, particular, e por isso não se chama simplesmente ciência, mas medicina, em função de seu objeto particular. Glauco. Agora entendi e estou de pleno acordo. Sócrates. Quanto à sede, você não considera uma coisa que tem relação com alguma outra coisa? Porque a sede, Glauco, sim, com uma bebida. Sócrates. Mas se diz respeito a uma bebida particular, é particular também a sede. A sede em si, contudo, não se relaciona com o muito ou o pouco, nem com o bom ou com o mal. Enfim, nada de particular. A sede em si diz respeito somente à bebida em si. Glauco, perfeitamente. Sócrates. A alma, portanto, daquele que tem sede, enquanto tem sede, não deseja outra coisa senão beber. É o que almeja e para isso se inclina. Glauco, óbvio. Sócrates, quando pois tiver sede, se algo o faz retroceder, existe nele um princípio diverso daquele que excita nele a sede e o impele a beber como um animal, porque repetimos a mesma coisa ao mesmo tempo em relação ao mesmo objeto, não pode produzir efeitos contrários? Glauco, certamente que não. Sócrates, por exemplo, no caso do arqueiro, se diz erroneamente, assim penso, que suas mãos puxem e distendam o arco ao mesmo tempo, porque uma mão puxa e a outra distende. Glauco, isso mesmo. Sócrates, e não há pessoas que por vezes têm sede e não querem beber? Glauco, com frequência em grande número. Sócrates,
Sócrates, que diríamos dela, senão que subsiste em sua alma o princípio que ordena beber e aquele que o proíbe diverso e mais forte que o primeiro? Glauco, acho que é isso mesmo. Sócrates, e o princípio que impede uma tal coisa não provém da razão, enquanto aquele que move e impele não provém da paixão e da doença? Glauco, parece que sim, Sócrates. Com razão, pois, consideramos esses dois princípios diversos e distintos entre si. Racional é aquele que induz a raciocinar, irracional e concupiscível, companheiro das satisfações e dos prazeres, aquele que leva a satisfazer o amor, a fome, a sede e as outras paixões. Glauco, sim, acho que com razão deveríamos considerá-los assim. Sócrates, dessa maneira aceitamos a presença em nossa alma desses dois princípios, e aquele emotivo, aquele que nos impele à emoção, é um terceiro princípio, ou se inclui num dos dois outros? Glauco, talvez no segundo, naquele concupiscível. Sócrates, admito também isso, pensando num fato que ouvi narrar há algum tempo. Leôncio, filho de Aglaion, subindo um dia do Pireu para a cidade, passando sob as muralhas setentrionais, viu dois cadáveres estendidos na praça das execuções. Queria aproximar-se deles, mas ao mesmo tempo era retido pela repugnância. Relutou consigo mesmo por alguns momentos e cobriu o rosto. Por fim, vencido pela curiosidade, correu para junto dos cadáveres e, arregalando os olhos, exclamou: "Pois então, desgraçados, saciai-vos à vontade com este belo espetáculo." Glauco, também ouvi contar o mesmo. Sócrates, isso prova, porém, que a emoção por vezes luta com as paixões, porque uma é diversa das outras. Glauco, é verdade. 15. Sócrates, não observamos em muitas outras circunstâncias quando um homem é vencido pelas paixões a despeito da razão, quando se enfurece contra aquilo que lhe faz violência, que a ira deste se alia nessa espécie de duelo com a razão? Se ao contrário a ira se alia com as paixões e se opõe às proibições da razão, acho que você não poderia afirmar que se deu conta disso nem em você mesmo, nem com relação a outros. Glauco, por Zeus que não. Sócrates, e quando alguém acha que agiu mal? Quanto mais nobre for, tanto menos haverá de se ofender por ter de passar fome, sede, experimentar qualquer outro sofrimento infligido por parte daquele que ele acha que está com a razão. Numa palavra, nem pretenderia deixar que sua cólera se erguesse contra ele. Glauco, é verdade. Sócrates, e quando alguém acha que é vítima de uma ofensa, nesse caso não se inflama e não se indigna, e assume a partida do que lhe parece ser justiça e não suporta até a vitória, a fome, o frio e tudo o que for preciso se empenhasse em seus nobres esforços até conseguir a vitória, morrer, ou antes de ser aplacado pela razão como um cão que é repelido pelo pastor? Glauco, essa comparação é de todo coerente, porquanto não estabelecemos em nosso Estado que os defensores deveriam se submeter aos governantes do Estado precisamente como cães aos pastores? Sócrates, você está compreendendo muito bem o que quero dizer, mas gostaria de considerar também outra coisa. Glauco, qual? Sócrates, que a emoção nos aparece agora como o oposto do que há pouco imaginávamos. De fato, julgávamos então que fosse algo de concupiscível, ao passo que agora estamos bem longe de semelhante afirmação. Pelo contrário, quando houver revolta na alma, a emoção toma as armas em favor da razão. Glauco, exatamente assim. Sócrates, sendo contudo diferente também da razão, é uma parte dela, então os princípios da alma são dois e não três, o racional e o concupiscível? Ou por outra, como existem três classes no Estado, os assalariados, os defensores e os governantes, assim também na alma esse terceiro princípio deve ser o elemento emocional que se alia com a razão, se essa não estiver corrompida por uma má educação? Glauco, evidentemente, trata-se do terceiro. Sócrates, certamente desde que se revele diverso daquele racional, como se revelou diverso do concupiscível. Glauco, constatar isso, porém, não parece difícil. Pode ser observado também nas crianças que se irritam por qualquer coisa, e a meu ver, alguns nunca chegam à posse plena da razão, e para a maioria só chega bem tarde. Sócrates, por Zeus, você falou muito bem. Isso se comprova também pelo que se constata nos animais. Além disso, há um testemunho de Homero que já recordamos. Batendo no peito, repreendeu seu coração. Nesse verso, o poeta representou de fato com clareza dois princípios diversos, um censurando o outro. A razão que reflete sobre o melhor e o pior censura a ira racional. Glauco, você falou com toda a propriedade.